Como ela já disse, né, meu nome é Adriana. Digamos assim que eu vivo no mundo digital 24 horas por dia, 7 dias da semana, o tempo todo. Então eu não poderia falar de outra coisa a não ser de mudanças na era digital. E aí a gente pode já, desde o início, perceber que com a informação, com as tecnologias, com o mundo que a gente vive hoje, se as mudanças já eram rápidas antes, imagine agora. Então tudo está muito mais acelerado e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. De início, a gente pode ver aqui quais desses produtos vocês já usaram, mas usaram de verdade, aquele produto que você já teve o apego. Ali a gente tem uma fita, né, que o próprio nome já diz, já tinha aquela fitinha, e só quem só quem já usou a fita e a caneta Bic sabe para que serve aquele buraquinho ali do meio, não é verdade? Quantas vezes a gente não tinha que ficar girando, 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 girando. Depois então veio o disquete, né? Eu tô na era digital, tenho computador deste tamanho, amarelo na minha casa, tô na moda, tenho o disquete. E o disquete ainda tinha aquela setinha ali, olha, que se você levantava para cima aquela setinha, levantar é lógico que é para cima, mas ele travava o disquete, aí você não conseguia gravar mais nada naquilo. Mas era impressionante que quanta coisa você conseguia gravar naquele disquete que você não conseguia gravar numa fita, não é mesmo? Mas então veio essa bendita nuvem aqui, que a nossa ex-presidenta ainda não sabe o que é a nuvem, não sei se vocês já viram. Mas tem um vídeo dela falando sobre essa tal nuvem. Onde está a nuvem? Que nuvem? Falaram que está na nuvem. Não sei que nuvem que é essa. Podemos dizer que a nuvem não é um produto, não é algo palpável, né? É um produto intangível. Mas a nuvem, de certa forma, revoluciona o modo com que a gente guarda as nossas coisas. O Alexandre mesmo falou uma vez numa palestra dele que antes ele tinha alguns discos, que ele guardava aqueles discos de música dele com o maior carinho, cuidava para não perder, para não acontecer nada. E quando ele ia escutar, era um evento para ele escutar as músicas dele. E agora ele tem mais de milhões de músicas guardadas nessa bendita nuvem aqui, que na verdade ele não escuta nenhuma. Então o que acontece? Atualmente a gente tem muita facilidade nesse armazenamento, de possuir, de guardar as nossas coisas, seja documentos, seja música, seja as fotografias. Quem revela fotografia hoje em dia? Alguém revela? Alguém revelou no ano passado alguma fotografia? Ou seja, a gente vive em uma era em que a gente tem muita coisa, mas ao mesmo tempo a gente não se apega a nada, não tem aquele apego que existia antigamente. Que isso, por um lado, é bom, mas por um lado também não é tão bom assim. E uma coisa assim que eu me orgulho de dizer é que eu já usei esses três, porque é bom a gente também saber como foi antigamente, para saber o que mudou, né? Quais os benefícios que a gente tem hoje em dia. Porque uma criança nasce agora, já tem todas as facilidades, não sabe como era divertido usar as outras coisas e como que já era o máximo usar. Mas fazendo um panorama assim, bem básico sobre o Brasil, né? Esse Brasil conectado, tem essa pesquisa que é do uso das tecnologias de informação e comunicação, realizada em 2015, é a última que a gente tem os dados, que diz que 58% dos brasileiros utilizam a internet. Então, eu sempre olho esse número assim com um pouco de preocupação, porque todos aqui, acredito que 100% utilizam a internet. Então, sempre a gente fala assim, a gente vive num mundo digital, um mundo tecnológico, todo mundo tem internet, mas na verdade isso relata uma realidade mesmo do Brasil, que existe ainda muita desigualdade com relação a isso, porque 42% ainda não utilizam. 77% acessam as redes sociais. Então, esse é o formato principal de comunicação mesmo. Eu até acho estranho, porque eu trabalho no Unisal, no marketing, e às vezes eu vejo aluno. Tem algum aluno do Unisal aí? Que eu posso falar mal? Então, aí, agora eu posso falar. Outro ali. Mas, às vezes, os alunos estão com um problema muito sério de matrícula ou de
precisa fazer pegar o histórico, e ele quer resolver mandando mensagem no Facebook. Aí eu falo assim, não, mas você já mandou e-mail para a secretaria? Ah, eu mandei e-mail, mas eu não tive resposta. Ah, mas você já ligou? Não, não liguei aqui para resolver. Então, às vezes, a gente vê isso muito nos jovens, né, nessa geração de hoje, que acha que tudo pode se resolver nas suas redes sociais. E não é bem assim, né? Às vezes a gente perde a noção de que algumas coisas a gente precisa fazer mesmo, cara a cara, tem que ligar, tem que ir conversar, que nem tudo se resolve no seu inbox. Também tem aqui outro número que 89% acessam a internet pelo celular. E existem muitas pessoas desse número que muitas só acessam pelo celular. Então, com a expansão, né, a fácil compra de smartphones, o acesso pelo celular também é uma coisa assim muito grande dentre as pessoas que acessam a internet. E aí é uma oportunidade de negócio, mas é algo também legal para a gente estar acompanhando as tendências e o que ainda há de vir. Então a gente pode fazer um paralelo aqui sobre a era da informação. Nós vivemos numa era em que quem faz a notícia não é mais a TV Globo, não é mais o SBT, não é mais a televisão, não é mais o jornal, não só eles, né, claro. Mas a gente vive num momento em que a gente faz a notícia, que a gente troca a informação, em que a gente faz, todos nós estamos conectados e nós construímos essa informação. Então, agora não existe mais aquela referência de, nossa, só lá que eu tenho que saber. Não, a informação é compartilhada. E também vemos que muitas pessoas famosas nesse meio digital são famosas não necessariamente porque elas cantam muito bem, ou porque elas escreveram um livro, ou porque elas são atores, né? A gente vê que muitas pessoas estão tendo fama porque pelo simples jeito deles. O canal mais acessado no Brasil, né, que tem mais inscritos, alguém sabe qual que é? O Whindersson, bendito, passou a porta dos fundos, gente. Então, e o que ele tem de conteúdo para apresentar pra gente? Ele canta, ele fala bem, é o estilo dele. Ele canta bem? Oh, meu Deus! Então, o estilo dele, o jeito dele, o carisma dele, isso faz com que ele seja famoso, né? Então, quais são as referências que a gente está tendo nesse meio digital, não é? E, ao mesmo tempo que a gente está na era da informação, a gente acaba ficando na era da desinformação. Porque todos os algoritmos, praticamente, da informática, eles caminham para um só lugar, que é de mostrar para você aquilo que você tem mais interesse. Por exemplo, no seu Facebook, você geralmente vai ver sempre as mesmas coisas, os temas que você mais busca. Tem páginas que a gente curte, por exemplo, no Facebook, que a gente depois nunca vai ver o que está postando, nunca vai ver o que está colocando. Por quê? Porque o Facebook, ele filtra somente aquilo que ele entende que você se interessa mais. Como ele faz isso? A partir das suas interações, a partir do que você curte, do que você comenta, com quem você conversa. Então, às vezes a gente acaba entrando numa bolha, entrando naquilo que a internet vai te mostrando porque ela julga que é do seu interesse. Mas também, às vezes, a gente quer expandir, quer saber outras coisas também. Mas e daí, né? Onde eu fico nessa história toda? A gente sabe que tudo isso acontece, que a internet contribui para que existam muitas mudanças, que há muitas oportunidades nesse meio, mas o que a gente pode fazer nesse meio todo? Aprenda. Claro que existem muitas formas de aprender, seja daquele modo tradicional, com um livro, um e-book que seja, ou um artigo, mas também há como você aprender com as pessoas, né, online. Eu coloquei ali, com o mundo todo conectado, você aprende de maneira mais rápida e diversificada. Então, a gente precisa também olhar a internet não só como algo interativo. Então, aproveite aquele meio
use, busque, conecte-se com pessoas, sigam pessoas interessantes que falam o que você quer ouvir, siga a Universidade da Mudança, curte lá, vai lá, dá esse crédito pra gente, né, Marcelo? Porque lá tem conteúdo bom também. E a gente fala assim que a gente precisa ter um conhecimento em T, que ao mesmo tempo que a gente precisa saber um pouquinho de tudo, né, ter alguma noção básica de algumas coisas, mas você também precisa se aprofundar em outras coisas. E a internet te ajuda nisso. Mas também você pode ensinar. Existe ali o complexo de especialista. A primeira vez que eu ouvi falar sobre o complexo de especialista foi do Conrado Adolfo. Aí ele fala assim, que às vezes a gente fica pensando assim, nossa, mas eu vou ensinar o quê? O que eu tenho para ensinar? Existem tantas pessoas mais inteligentes que conhecem mais sobre determinado assunto do que eu. Mas ele diz assim, que assim como existem muitas pessoas que sabem mais que você, existem pessoas que sabem também muito menos. Ou seja, cai naquela história, né, de que todo mundo tem algo a ensinar e todo mundo tem algo a aprender. Às vezes a gente fica assim na internet procurando alguma coisa, alguma dúvida simples. E não é que a gente encontra sempre a resposta lá para a nossa pergunta? Então sempre, por mais simples que seja o seu conhecimento, sempre tem alguém interessado em aprender com você. Seja num blog, seja na sua própria rede social, seja num site. Então troque essa informação, dê e também obtenha informações na internet. Esse mundo digital. Saia do quadrado. Descubra que não é só com a carteira assinada que se ganha a vida. Esses dias eu ouvi uma amiga minha, ela disse assim, nossa, esses dias uma moça veio e me perguntou assim, fulana, não vou falar não, fulana, você trabalha por conta própria só para ganhar a vida? Dá para ganhar a vida desse jeito? Aí ela ficou muito brava. Ela disse assim, ué, só porque eu não tenho carteira assinada, porque eu não trabalho de uma forma formal, digamos assim, eu não posso estar bem. Então, às vezes a gente fica com aquela mentalidade, eu preciso conseguir um emprego, eu preciso ter carteira assinada, eu preciso trabalhar, preciso me aposentar. Mas não, a gente consegue muitas oportunidades de outra forma, criando oportunidades. Eu, quando tinha, 15, 14 anos, eu nunca imaginava que eu ia trabalhar com mídias sociais. Isso nem existia ainda na minha cabeça. Eu nem imaginava que isso poderia acontecer. Então, existem também muitas oportunidades que ainda não existem. Então, cabe a nós também buscar essas oportunidades. Conecte, muito importante. Fique ligado nas tendências e no mundo. A gente precisa, sim, ter uma noção, estar conectado, estar sabendo de tudo que acontece. E o mundo que a gente vive contribui muito para isso. Mesmo que, às vezes, a gente pensa assim, não, nossa, isso aí não é do meu interesse, isso aqui eu não quero saber, não quero saber. Mas algumas coisas, assim, que geralmente não é da sua pegada, digamos assim, algum dia vai te ajudar em alguma coisa. Você consegue ligar os pontos e depois usar em alguma outra oportunidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa se desconectar. Nossa, eu estou falando tão rápido, deixa eu me desconectar, né? Desse o direito de desfrutar das coisas simples. Ao mesmo tempo que a gente precisa saber, a gente precisa estar conectado, sabendo, interligado, mas a gente também precisa dar um tempo para a gente. Precisa também ter um tempo para buscar a felicidade, né? Que não está somente nas coisas supérfluas, em mostrar o que você está fazendo, né? A gente vive na era dos selfies, que às vezes é muito mais importante você estar tirando a sua foto, registrando onde você está, do que realmente vivendo a experiência. Então, quando vocês tiverem a oportunidade de se desconectar mesmo e ficar assim em lugares em paz, se divertir, fazer coisas que não necessitem que vocês fiquem conectados, isso também vai te dar até um ânimo a mais, um fôlego a mais para vocês continuarem nesse mundo VUCA e esse mundo turbulento que a gente vive, onde tudo precisa ser tão rápido. Mas isso só é possível se você entender que você escolhe seu futuro.
Eu acho que tudo que a gente propôs aqui, né? A gente precisa querer aprender, querer ensinar, querer aproveitar esse momento. A gente vive uma era incrível em que a gente pode se conectar com pessoas de qualquer lugar, fazer coisas impressionantes. Mas a gente também precisa querer e saber que a gente é que vai escolher. A gente não vai sofrer a mudança, mas a gente é que vai correr atrás da mudança e não esperar para sermos vítimas delas. E aí, para encerrar, eu gostaria de deixar essa frase que eu gosto bastante, que é: sempre é uma boa hora para fazer a sua grande mudança, ainda que as malas não estejam prontas para tamanha viagem. E para falar a verdade, as malas nunca vão estar prontas para tamanha viagem, porque a gente nunca sabe o que a gente vai viver, a gente nunca sabe o que espera, e graças a Deus a gente não sabe o que vai nos esperar, né? Porque aí a gente erra, a gente acerta, a gente tenta, a gente bate a cara, mas o importante é seguir para o novo, não ter medo, realmente. Ainda que as malas não estejam prontas, vamos. E é que nem aquela outra frase, né? Vá, e se tiver com medo, vá com medo mesmo. Porque é só assim que a gente vai ser realmente o protagonista da nossa vida nesse mundo digital que a gente vive. Obrigada e curta a Universidade da Mudança.